Página de número 149. Nós vamos ainda ter um conteúdozinho de uns 45 minutos, mais ou menos, sobre o tema, né, sobre a matéria. E aí vocês aproveitem e tirem as dúvidas, tá certo? A respeito do tema, que talvez a gente não volte mais nesse tema, talvez, né? Aí ao longo do curso, tá? Apesar que de alguma maneira nós vamos falar, né? Mas talvez não assim de uma forma mais didática, sequencial, tá bom? Então, página 149, quem Jesus Cristo é para nós. Nós vimos na questão doutrinária quem é Jesus. Jesus é Deus. A gente viu que Ele é uma das pessoas da Trindade. A sua obra na cruz do Calvário, né? O que resultou para nós, inclusive, porque a obra de Jesus na cruz do Calvário não salvou todo mundo, não é? A obra de Jesus na cruz do Calvário salvou aqueles que reconhecem a sua obra, o que reconheceu a sua obra e aqueles que reconhecerão a sua obra. Então, assim, há uma condição, preço foi pago, agora é necessário as pessoas reconhecerem Jesus como esse que pagou o preço por elas. Então, aí a gente vai perceber agora que o autor do livro, ele vai fazer esse questionamento mais direcionado para nós que já reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Os que não conheceram, aí sim, o sacrifício de Cristo, na verdade, é um fator de... Aleluia! O que é isso, meu Pai? É um fator... Eu estou ouvindo aqui. É um fator negativo para aqueles, né, que partirão para a eternidade sem reconhecer isso. Ou seja, Jesus veio e morreu. Jesus foi dado como sacrifício. E aqueles que não reconheceram como tal, ou seja, como Salvador das suas vidas, então por este fato, ou seja, pelo fato de não reconhecerem Jesus, eles serão condenados, tá bom? É por isso que cabe o nosso esforço para que a gente fale de Cristo, para que a gente dê bom testemunho a respeito do Evangelho, para que a gente compartilhe o Evangelho, para que a gente se esforce para mostrar Cristo na nossa vida e para que as pessoas, então, vendo Cristo na nossa vida, eles possam ser salvos, tá certo? Jesus, ele disse em João capítulo de número 3, se não me falha a memória, que ele seria levantado, a semelhança que foi a serpente de bronze lá no deserto, lembra? Aquela ocasião histórica? Quem lembra? Lembra? Não? Tá bom, não lembra? Ninguém lembra? Não, só a irmã Vera? Ninguém não lembra. Os demais irmãos não lembram dessa ocasião? Da serpente que foi levantada? Por que aquela serpente foi levantada lá no deserto? Perguntei primeiro, perguntaram aí. Irmãos, olha, é fundamental nós conhecermos, temos essa... Eu sei que é muita coisa, é muita informação na cabeça, né? Eu estou até entendendo e dando razão para vocês. Tem um bocado de coisa que vocês não lembram, que eu também não lembro. A gente precisa estar recorrendo à Bíblia continuamente. É por isso que é interessante essa leitura, esse estudo contínuo, diário. Não é só aqui, tá certo? Uma vez na semana. Não é só quando vai preparar uma mensagem para pregar ou alguma coisa do tipo. Nós precisamos ter familiaridade com a Bíblia. Isso vem através de um contato com a Bíblia. Um contato, lógico, quanto mais melhor, né? Então a gente vai tendo a facilidade de ligar as histórias e de quando ouvir alguma coisa, porque assim, o Espírito Santo trabalha com um material em nós. O Espírito Santo não trabalha do nada, a partir do nada. Isso já foi feito lá na criação. Hoje já não mais é assim, tá certo? Então hoje existem materiais onde o Espírito Santo ele utiliza. Então quanto mais conteúdo, quanto mais material nós temos, mais o Espírito Santo consegue sacar, né, isso da nossa memória. O que Jesus disse no Evangelho de João? Também não lembro. Calma aí, vocês também não lembram de nada? O João capítulo 14, não foi? Verso 26? Não lembro, tá vendo? Se tivesse lido hoje, por exemplo, estaria fresco na memória. Eu acho que é o 26. Se não é o 26, é um pouquinho antes. O Espírito Santo que é o Pai enviará o meu nome e lhe ensinará todas as coisas. É isso? Isso. Leia na íntegra, por favor. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo,
E o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que lhes disse. Então, olha só, o Espírito E Santo eu disse. fará lembrar, Jesus disse, né? Fará lembrar tudo o que ele, Jesus, tinha dito. Então, se nós não lemos, se nós não vimos, se nós não ouvimos nada a respeito do que Jesus disse, como que isso vai ficar na nossa memória para que o Espírito Santo possa se utilizar desse armazenamento que a gente pensa que está esquecido? Que a gente vai lendo, irmãos, a gente pensa assim, bom, eu não guardo tudo, nossa, eu tive uma aula e não lembro de tudo, mas pode ter certeza que está lá, muitas coisas estão lá, né? E o Espírito Santo, no momento correto, no momento adequado, ele vai trazendo essas coisas na medida que a gente tem necessidade ao nosso coração. É por isso que é fundamental essa reflexão diária, que o Salmo 1 diz. Vocês lembram o que diz o Salmo 1, né? Lembram? Sim? Alguém recita então, por favor? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem na volta dos escarnecedores. Antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela? Medita de dia e de noite. Pode continuar. É o Salmo 1 disso. Deixa eu ir lá então. Tá vendo? Então bora lá. Mas tá vendo como tem algum materialzinho aí? Aí tá vendo quando a gente lê novamente, aí a gente vai acrescentando, refrescando. Irmão, esse exercício é leitura bíblica, não tem jeito. Isso para nós tem que ser prazeroso, tem que ser para nós assim um alimento mesmo. E é, irmãos, e é de fato, não é? É o alimento. Bora, pode ler. Tá sem. Uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso. Olha aí que coisa linda. Então, amados, é leitura, Bíblia. Nós temos que amar a Bíblia, nós temos que desejar as Escrituras Sagradas, mais do que tudo, tá certo? Eu digo isso do cristão, eu não estou nem falando do estudante de teologia. O estudante de teologia nós subentendemos que deseja mais ainda do que os demais cristãos. Né? Então, bora lá, amados. Serpente. Quem? Serpente. A serpente, sim, bora lá, que eu ia dizer agora. Bora lá. A serpente, então, no capítulo 3 de João, Jesus pega essa comparação que aconteceu lá no deserto, que está em Números, no livro de Números. E aí o que acontece? Essa serpente foi levantada porque algumas serpentes mesmo, tá? Víbora, cobra, morderam alguns israelitas. Então essa serpente, ela é feita de bronze, tudo isso tem um simbolismo, a gente chama de tipologia. Quem olhasse para aquela serpente seria salvo. Havia alguma coisa mística, mágica? Não. A simples obediência à ordem de Deus, o próprio Deus que ia se encarregando de curar o povo. Não é que havia alguma coisa na serpente, tá certo? Aí olha só como o povo é idólatra. Depois a gente vai ver na Bíblia que esses judeus pegaram aquela serpente um pouquinho mais para frente e fizeram um ídolo, chamaram de Neustã. Vocês já ouviram, leram esse termo na Bíblia? Mas está lá no Antigo Testamento. Então eles fizeram isso, mas não havia essa intenção de Deus, tá certo? Pelo contrário, a proibição de Deus de fazer imagem, se dobrar disso, é nítido em todo o Antigo Testamento. Mas aí Jesus pega essa ocasião e diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando eu for levantado, né? Ele está falando da sua crucificação mesmo, da sua morte na cruz. Ele diz: a todos a mim atrairei. Então olha que coisa interessante, irmãos. A crucificação de Cristo atrai as pessoas no sentido que a mensagem da cruz, todo o evangelho que nós já discutimos em outras matérias. Então perguntaram no capítulo 16 de Mateus para os discípulos a respeito da opinião das pessoas que estavam, né, lá na sociedade na ocasião, o que essas pessoas pensavam a respeito de Jesus, aquela figura que fazia tudo aquilo. E, lógico, a sociedade religiosa, a sociedade que conhecia os profetas, a sociedade que esperava o Messias. Mas compararam Jesus como mais um profeta, não é isso? No capítulo 16, lá pelos versos de número
13 é o que Jesus vai perguntar. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, eles os discípulos, né? Os 12 lá. Uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou os profetas. Aí Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então a pergunta, irmãos, é o que deve ser feito hoje. A igreja brasileira, quem diz quem é Jesus? Como que eles enxergam Jesus? Porque fala assim, não é óbvio, se é evangélico, enxerga Jesus como Senhor e Salvador. Será? Será, irmão, que há essa relação tão clara, tão esclarecida, essa relação de Jesus é meu Senhor e Salvador? Será que há mesmo? Será que para nós é claro isso na vida, não só no entendimento, mas na vida, na prática? Então a pergunta aqui, quem é Jesus para nós? E a preocupação de Jesus de fato é essa: quem sou eu para vocês, os meus discípulos? Percebe? Porque se não é essa clareza para nós que somos discípulos dele, quem dirá para os outros? E aí muitos de nós, muitas vezes, está tentando passar um Jesus que nem ao certo sabe de fato quem de fato ele é na nossa vida e na realidade. Ou seja, é Deus. Sendo Deus, nós só temos uma alternativa diante dele, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Não é? Que a gente já estudou. Mas vamos ler aqui um pouquinho. Vocês têm alguma pergunta a fazer até aqui? Vocês estão bem, amados? Vocês estão tensos por causa da prova? O que está acontecendo? Ninguém tomou vacina hoje? Não. Lesado estou eu um pouquinho aqui, mas eu estou ainda animado apesar disso, né? Bora lá, meus irmãos, ânimo. Será que esse povo não é pentecostal? Não, Jesus, eu estou estragando a fé de vocês. Então vamos lá, nas unidades anteriores, focado em discussões doutrinárias, bíblicas e históricas a respeito das naturezas de Jesus Cristo, das naturezas, né? Então ele tem duas. Eu disse que ele tem, eu não disse que ele teve. Ninguém nem, né? Tá bom. Ele tem, continua tendo. Nós falamos sobre isso, irmãos? Se ele continua tendo, deixou de ter, deixou de ser ser humano e passou. Falei, Maíra, você lembra que eu falei? Falou que mesmo ele voltando ao Pai, ele não esvaziou totalmente dessa natureza humana. Ele carregou consigo essa natureza humana, né? Isso. Porém, uma natureza perfeita. A semelhança de que nós teremos no céu. Porque nós seremos semelhantes a Jesus, ou humano. Então, se ele deixou, essa é a conclusão que eu faço. Se ele deixou de ter a sua imagem humana, então nós não seremos semelhantes a ele humano. Nós seríamos semelhantes a ele divino. Aí é impossível. Não tem como, né, irmão? Vocês percebem o raciocínio por conta da afirmação? Então, por que a gente afirma que nós... E a Bíblia diz isso, aliás. Não é um conceito que eu estou tirando de uma conclusão, de uma conjectura, de uma viagem na maionese que eu tive na madrugada e depois cheguei a essa conclusão. A Bíblia diz isso. Nós estamos sendo formados à semelhança da imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então, é a imagem dele, mas a imagem de Jesus, não é? A semelhança de Jesus. Nós não podemos ser a imagem de Deus, no sentido que a gente coloca o Cristo como Deus. Então, toda a natureza humana de Jesus, ela é de fato aquilo que nós seremos. A Bíblia diz que ele é a primícia, é o primeiro daquele que ressuscitou. Segundo ele nós também seremos. Mas está falando do aspecto humano de Jesus, não do divino, não tem como. Mas no humano nós seremos semelhantes a ele. Assim como ele é, nós seremos semelhantes a ele. É o que a Bíblia diz, e não uma nem duas passagens, né? Então nós seremos semelhantes a Jesus. Às vezes, irmãos, as pessoas acham estranho essa afirmação. Por quê? Porque a gente acha que o ser humano, a gente acha que o Evangelho é a proposta de pegar o ser humano, fazer com que ele deixe de ser ser humano, a ser tão espiritual que seja um espírito mesmo, a semelhança dos anjos, por exemplo, né? E não é isso. Nós estamos sendo restaurados a ser os seres humanos, como deveríamos ser lá desde o princípio, que o Adão não deu conta. E a gente é o fruto disso. Eu vou fazer uma declaração aqui, não sei se já falei para vocês, só para vocês ficarem assim, dormindo com esse barulho, que eu queria que vocês dormissem com esse barulho. Mas a gente vai tratar isso em escatologia. O céu não é o lugar para onde a gente vai. O céu é um lugar provisório, irmãos.
Já falei isso para vocês, não? Não? O céu é um lugar provisório. Não é um lugar definitivo para o povo de Deus. Tá na Bíblia isso. Claro, senão seria um herege. Falando aquilo que não está. Jardim do Éden? Hã? Nós vamos voltar para o Jardim do Éden? Mas eu acho que você já falou alguma coisa Já ouvi parecida. falar isso aí, que nós vamos voltar para o Jardim do Éden. Não é isso. Eu não vou responder, eu só estou colocando aqui a questão para vocês pensarem. Não, claro que. Nos rios lá. O que eu declaro, às vezes eu não cito o versículo, né, irmãos? Mas eu me esforço para aquilo que eu faço, as afirmações que eu faço, eu busco essas afirmações de conceitos, de entendimento de textos bíblicos, né? Então, muitas vezes, assim, porque a gente trabalha na teologia, não é como a escolinha dominical. A escola dominical, a gente parte de um pressuposto que lá tem pessoas que não têm familiaridade nenhuma com a Bíblia, não sabem nem onde ficam os textos bíblicos, então a gente vai citando textinho bíblico e tal. Não é que a gente não faz isso aqui, pelo contrário. Vocês percebem que eu tento citar ao máximo o texto bíblico, né, nas afirmações. Mas as declarações que eu faço, principalmente como essas, assim, que eu acho pesada, é claro que eu estou tirando da Bíblia, senão eu seria mesmo um herege, uma pessoa que estivesse inventando alguma coisa. E a gente está aqui buscando sempre a fonte bíblica, né? Na escatologia, aí eu detalho isso, tá? Aí a gente vai lá para o Apocalipse e tal, vamos pegar... Agora depois eu não lembro daquela que falam sobre o paraíso e sobre o abismo, que vai ficar, não foi essa parte? Porque ele falou uma vez assim que Isso é acharia antigamente. que a terra não seria destruída, como alguns dizem. Tem isso. Tem a ver? Os testemunhas de Jeová, eles têm razão em certo sentido, né? Eles têm razão em certo sentido. Irmãos, uma heresia não é uma mentira descarada. É uma verdade que ela vai sendo distorcida. Então, não é que os testemunhos de Jeová eles estão totalmente errados naquela proposta, né, de uma vida mais ou menos em uma terra restaurada. Mas isso é escatologia. Eu só coloquei isso para provocar vocês. Tá certo? Só para provocar vocês, porque quando a gente ouve as coisas, choca. E se não chocar, não impactar, a gente não para pensar, não dá o estalo, a gente não para. Não procura também, né? Isso. Então eu preciso exagerar em algumas coisas. Exagerar no sentido assim, eu aumento mesmo, né? Tem hora que eu aumento. Mas não invento, né, irmã? Eu não posso inventar. Mas eu aumento assim, eu exagero às vezes na colocação, ou exagero no exemplo, para despertar vocês mesmo assim. Opa! Porque se eu falo de uma maneira muito tranquila, parece que a gente vai assimilando as coisas assim e não choca. Eu acho que a aula boa é a aula que espanta a gente, que assusta a gente, que chama a atenção. É a aula que a gente fala, opa, parece estranho isso aí, hein? Acho que não é bíblico, hein? Aí força, né? Aí força a gente, fala, ô professor, então prova. Força a gente a estudar mais um pouquinho, no particular. Então eu acho que a provocação, ela é essencial numa aula. Numa pregação também deveria ser a provocação. A gente provocar as pessoas que estão ouvindo. Provocar tanto a ponto de elas falar assim, mas calma aí, eu me interesso por esse negócio que você está falando aí. Lembra de Paulo, irmão, diante dos filósofos? Paulo provocava o povo. Provocava, falava de uma tal de ressurreição que para eles era absurdo. Então a mensagem do Evangelho, na verdade, é provocativa, é absurdo e chega a ser a ponto de loucura se formos comparar a questão da lógica humana. Agora a gente está tão tudo redondinho, tão tudo superficial, que as pessoas não são mais despertadas quando ouvem o negócio, não é? Então essa que é a questão. Eu fico maravilhado quando eu ouço o negócio e espanta. Opa, ali eu vou aprender alguma coisa, porque o resto é só um negócio tranquilo. Não, por exemplo, agora vocês vão dormir com esse barulho aí, que a terra não será o lugar onde nós... Não nada, quando nós chegar em casa, nós vamos procurar. Se vira lá, se vira, quer saber, estuda, vai correr atrás de livro de quem está falando disso também. Vai atrás do testemunho de Jeová. Esse é mais fácil. Eu vou até dar uma coisa aí. Tem que ser. Nathalie, eu não aconselho não aí que eles não são uma fonte assim. Por que fala que haverá um novo céu, certo? Sim. Nova terra, sim, né? Vai ter nova terra. Mas novo céu, por quê? Novo céu. Não, mas é interessante. É né? claro que é, lógico que é. Não, novo céu. Vai. Então, não dá pra gente pensar. Olha que coisa boa, um monte de perguntas sem resposta, irmão. E vai ficar sem resposta se depender de mim agora. A gente pergunta.
Então parei de ser o professor, então. Mas, irmã Ana Paula, sabe o que acontece? É que agora não será a ocasião que nós vamos tratar isso, né? Eu só coloquei a questão para provocar, na verdade é para provocar vocês a respeito de Cristo. Quando a gente fala, mas percebe coisa boa? Já estimulou vocês e vão ficar curiosos. Se nós como alunos perdemos a curiosidade das coisas, o interesse, irmãos, nós vamos ficar como alunos mornos, indiferentes, sabe? Vai fazer o curso, entra matéria e sai matéria, mas não se torna aquela pessoa ávida, desejosa, cobiçosa, sedenta pelo aprendizado, pelo texto bíblico e tudo mais, né? Então, é bom demais vocês agora perceberem que é isso aí que tem que ser. Mas escatologia, eu prometo que a gente vai. Dá uma atenção. Quando vai ser essa matéria de escatologia? Sei não, mas eu acho que eu vou ver aqui, depois eu falo para vocês. Eu pretendia colocar a última, mas parece que não vai, porque nessa transição que a gente vai fazer, ela vem antes. Mas vamos lá. Então, a respeito de Cristo, quando a gente ouve que Cristo continua sendo ser humano, isso às vezes fala, opa, soa alguma coisa errada, porque a gente sempre quer espiritualizar tudo no sentido, espiritualizar, não que não seja espiritual, espiritualizar no sentido de colocar tudo como espírito, e sendo que a matéria não presta para nada, e não é isso que a Bíblia ensina. Tanto é que o próprio Cristo, vamos ler o texto de Hebreus, capítulo de número 2. Irmãos, falando no livro de Hebreus, eu vou aqui me ater a ele um pouquinho mais, porque o livro de Hebreus vai falar sobre a superioridade de Cristo. Capítulo 2 de Hebreus, aos Hebreus, versos de número 14, 15, 16, 17 e 18. Aleluia! Quem achou, diga achei. Achei. Graças a Deus. Diz assim, ó: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele Jesus, né? Ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha o que o texto diz então, ele não toma a descendência dos anjos, ele não toma os anjos, né? Os anjos no sentido de espírito, ele toma a descendência de Abraão, ou seja, o ser humano ele toma. Ele vem como carne, como sangue. Primeira carta de João, ele vai falar sobre isso. João estava combatendo o gnocídio, que a gente já viu, né? Inclusive deve cair na prova esse negócio. 1 João. Gnosticismo. Gnocídio. A senhora leu, eu sei. Não foi? Lembra? Então, capítulo 5 de 1 João, as cartas de João, né? Ele está combatendo justamente essa ideia, porque eles diziam, não, Jesus não veio como um ser humano, ele não veio tendo um corpo mesmo, ele veio como um espírito, né? Desencarnado. Eles não acreditavam, tanto o gnosticismo de um lado, como o docetismo, outra coisa deve cair na prova e está aqui no livro, né? Isso eu não falei, mas vocês têm o material, deveriam pelo menos ter uma noção, pela leitura já teriam a noção. E o que acontece? Então, o docetismo é a mesma coisa. Ele vai falar que Jesus ele só vem como uma aparência de um ser humano, mas não como um ser humano de fato. Só que o João ele vem combatendo isso, e uma das passagens aqui que eu vou pegar é o capítulo 5, tá? Na primeira carta aqui tem várias outras passagens, né? Tanto é que ele diz aqui assim, olha, aquele que disse que Jesus Cristo não veio em carne, quem é? Lembra? Eu li faz umas 2 semanas, eu acho isso. Para vocês aqui. Não veio? Foi gravado. Foi gravado em vídeo, ficou registrado. A gente pega, entendeu? Por todo... Então o que acontece, irmão? Jesus não. O apóstolo João ele disse, acho que é no capítulo 3 da primeira carta, aquele que disse Jesus Cristo não vem em carne, esse é o anticristo. Eles diziam mesmo. Então eu falei, esse é contra o Cristo. Porque o Cristo, o Jesus, ele de fato, tendo as duas naturezas, ele fez a obra completa da redenção. Porque se ele não fosse ser humano, de fato, se tivesse todas as limitações humanas, e ele tinha, irmão,
Quando ele teve fome mesmo, a barriga roncou, ele sentiu fraqueza. Quando ele teve sono é porque o corpo dele se cansou, não é? Quando ele teve sentimentos igual ao ser humano, por exemplo, olha só, se fosse o Cristo jamais poderia declarar um negócio desse. Mas isso foi possível, essa declaração, porque ele era homem, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então é um sentimento humano, de abandono de Deus na hora do sofrimento. Quem nunca, né? Falou isso para Deus. Percebe, amados? Então bora lá, 1 João capítulo 5, versículo de número 6, verso 6, diz assim, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são uma essência, né? Que vai falar da Trindade. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Então, o João está falando aqui que ele veio em carne e sangue. O Hebreus também concorda com isso. Ele veio em carne, em sangue, né? Ele participou de tudo isso. Capítulo 4 de Hebreus, irmãos, versos 16, 17. Será que tem 18 também? Se tiver, ele também. Não tem 18. Nem o 17 também. É o 15, é o 14, 15, 16. O Hebreus, capítulo 4, versos 14, 15, 16. Vai falar sobre esse Jesus como um sumo sacerdote que padeceu todas as coisas. E pelo fato dele padecer todas essas coisas, ou seja, teve medo, teve sensação de abandono, teve sede, teve fome, se entristeceu, se alegrou, tá certo? Necessitava do descanso, da comida, de tudo que ele nasceu como qualquer outro ser humano, no sentido que foi gerado. A diferença aqui é que ele não teve semente humana, mas ele foi um ser humano gerado pelo Espírito Santo, que é o que gerou todos os outros seres humanos. Aliás, melhor dizendo, irmão, Deus não nos criou, viu? Deus não nos criou. Eu fui criado por Deus. Foi não. Biblicamente falando, não. Só teve um ser humano que foi criado por Deus. Um ser humano que foi criado por Deus. Aliás, uma humanidade que foi criada por Deus, que chama-se Adão, dividido no macho e na fêmea. Vocês percebem quando a gente estuda, a gente sempre vai no começo para pegar toda essa origem? Porque se a gente pega os parâmetros que a gente tem hoje, é tudo um pecado, tudo pecado, debaixo do pecado. Aí fica difícil a gente pegar algum parâmetro ou entender alguma coisa. É por isso que a Bíblia ela tem a proposta de transformar o nosso entendimento. As categorias são outras agora. Então quando a gente fala assim, quando Deus olha para um casal e vê um só, difícil, né? Nem eu olho para minha esposa, vejo uma só, eu vejo outra, e às vezes outra oposta a mim. Oposta não estou falando da questão do gênero não, oposta no sentido da convivência, parece uma inimiga. Domínio por inimigo. Exatamente. Não é a realidade que a gente... Vocês estão risados porque vocês sabem que é verdade. Não é, irmão? Então a gente não concebe essa possibilidade de viver a dois numa harmonia tal que a gente olhe para o outro ou para outra e nos veja nela ou nele. E seja uma harmonia tão grande, a semelhança da Trindade, que se concorda com tudo. Todas as decisões são tomadas porque todos chegaram à conclusão que é aquilo. E um se sacrifica pelo outro. E um vive para o outro. E um se submete ao outro. E nenhum acha que é maior do que o outro. Eu estou falando da Trindade e do que a Trindade criou, a semelhança dela. Que é essa humanidade chamada Adão, que são macho e fêmea que se completam. Esse é o projeto de Deus. Então Deus criou isso, irmão. Deus criou o Adão. Todos nós somos resultados da multiplicação deste Adão, desse casal. Então nós somos resultados da multiplicação desse casal, nós somos a semelhança e imagem desse casal, depois do pecado que é pior. Se fosse antes ainda estava bom demais, né? Se eles tivessem filhos antes do pecado, nossa, o negócio seria bom, porque vai que a gente tinha, era a nossa linhagem essa daí, né? Mas não, depois do pecado, que eles, capítulo 5 de Gênesis está falando isso. Essas são a genealogia de Adão, no dia que Deus os criou, né? E os chamou de macho e fêmea, e os abençoou, e os chamou de Adão. E ele gera um filho segundo a sua semelhança. Já não era mais a semelhança de Deus, porque ele não tinha. E ele não podia produzir ou reproduzir
algo que ele não tinha, que era a semelhança de Deus. Ele só podia agora gerar aquilo que era a sua semelhança pecaminosa, que o filho do peixe Adão era o peixinho, Adãozinho, que somos nós, né? Percebe a questão aqui? Então é por isso que Jesus teve que vir como um ser humano, porque a partir de Jesus ser humano são gerados outros seres humanos com a mesma natureza de Jesus, que nós chamamos de uma natureza regenerada, gerada de novo. Nós nascemos em Cristo, nós somos fruto da geração do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que gerou Jesus, o seu corpo inclusive, é o mesmo Espírito Santo que gera em nós essa mesma natureza que foi gerado no ser humano Jesus. Então, quanto mais semelhante ao ser humano Jesus, sensível, generoso, empático, aquele que se sacrificava, não Jesus que expulsava demônio, não Jesus que parava o mar, não Jesus que tinha poder para realizar milagre, mas nós desejamos muito mais ser semelhantes a esse Jesus que tem poder. Agora, seria muito bom se esse poder que nós queremos tanto que Jesus tinha, se fosse para servir os outros, aí seria ótimo, mas parece que não é bem assim. Quando a gente recebe esses poderes, a gente se comporta, não é, irmão? O homem é corrupto, aí que está o problema. Tem uma frasezinha, e é uma verdade: quer saber quem é a pessoa? Dá poder para ele, aí você vai saber quem é essa pessoa. Dá poder, não é? Que até então a pessoa não tem poder, humilde, simples, aquela coisa toda. Dá poder, dá condição financeira, administrativa, espiritual, intelectual, vai dando. Aí você vai conhecendo a pessoa. Ela tem poder sobre a outra, de decidir sobre a vida da outra. Jesus tinha todos esses poderes, mas ele não usava tudo isso para se proteger, para se salvar. Porque se Jesus quisesse se salvar, estava todo mundo perdido, irmão. Jesus, ele deixou se perder. E na sua perdição, na sua morte, é que nós fomos salvos. E a gente está querendo fazer o quê? Se salvar. Mas o que a Bíblia diz? Que é na nossa perdição que a gente se salva. Porque quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la. Não é? Vocês percebem? Quando a gente compreende isso, tudo, isso transforma a nossa mente, a nossa vida. A gente vive com outra perspectiva, porque a gente está procurando ser igualzinho Jesus, igualzinho Jesus. E o que tem de gente, irmão, mais parecendo o Satanás e o filho do Satanás, nas igrejas, não é brincadeira. Não é? Jesus disse, porque os religiosos, e a gente tem essa tendência, que é isso, irmão, você está falando de um irmão que não está aqui mesmo, não veio. Será, irmãos, que a gente não está tendo nenhuma semelhançazinha assim? Será que a gente é igual àqueles religiosos, se nós somos filhos de Abraão? Filho de Abraão, mano. Tenho tradição religiosa, aquela coisa toda. Você não sabe quem pôs a mão sobre minha cabeça, quem me ungiu e tal, né? Você não sabe da minha história. Mas depende, isso não quer dizer nada se a nossa vida não reflete essa natureza de um regenerado. Não quer dizer nada. Eu sou evangélico e tal, pentecostal, aquela coisa toda, o Espírito Santo fala comigo, através de mim, eu sinto a presença de Deus. Isso não quer dizer muita coisa, não quer dizer muita coisa. Se a nossa natureza não se parece com a natureza de Cristo, não é? Porque os religiosos, os líderes, os homens grandões lá da religião, os líderes e tal, eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, não, vocês são filhos do diabo, porque as obras que vocês fazem é do diabo. O diabo é mentiroso, vocês mentem também. Vocês querem fazer comigo, né, aquilo que jamais os filhos de Abraão fariam. Então, olha só, Abraão era crente, e nós somos crente como crente Abraão, que se submetia a Deus, oferecia o seu próprio filho, vivia nessa questão pela fé, não é, irmão? Então vocês percebem que a gente precisa ainda trabalhar essas questões. Amados, eu estou muito preocupado, sinceramente, comigo. Para comigo, não é com os outros não. E a gente se preocupa tanto com os outros e vai se perdendo, né? Que vale o homem ganhar o mundo todo e perder sua própria alma. Estou preocupado comigo, irmão. Já estive muito preocupado com as outras pessoas, com os alunos. Estou preocupado comigo. Já pensou? Eu fico pensando, meu Deus do céu. Você sabe que cada dia que vai passando da nossa vida, a gente vai refletindo, né? Que a gente está mais próximo de Deus, de alguma maneira. Né? Ou Ele, pelo arrebatamento, nos trazendo a gente, indo até Ele,
pela morte, um dos dois, né? Então, quanto mais se vive, a natureza vai falando para nós, ó, seu tempo aqui está findando. E aí pode findar antes que a gente espere. É uma realidade, não é? E eu estou muito preocupado no sentido de que, meu Deus do céu, será que eu ainda sou aquele André que quando te conheceu era tão preocupado com a salvação, com a minha salvação? Esse estado, irmãos, eu não vou dizer de inocência, mas esse estado de pureza, de desejo sincero que Davi mostrou mesmo nas ocasiões de pecado, porque é isso que a gente não pode perder nunca. Nunca, jamais. Eu estou assustado de ver tantos irmãos ao longo desses 20 anos, eu caminho com alguns deles, 20 anos quase, e eu fico assustado, a natureza que eles demonstram. E o pior ainda, nem admitem isso. Isso que eu fico mais assustado ainda. E eu me assusto, eu estava pensando, acho que hoje isso, dirigindo para algum lugar, eu estava pensando isso hoje, acho que foi hoje mesmo. Eu estava pensando, meu Deus do céu, eu tenho medo do poder do pecado, porque o poder do pecado, irmão, ele é entorpecente. Sabe o que é narcótico, né? Ele anestesia a mente, a alma. Isso Provérbios vai dizer. Provérbios a respeito disso. Que a gente vai fazendo as coisas e essas coisas vão nos enganando de tal maneira e a gente aparente, porque assim, o pecado não traz a morte imediata, isso é o pior de tudo. Porque se trouxéssemos, a gente ia ficar cauteloso. Já pensou? Um momentinho na igreja, o Espírito Santo disse, vai morrer agora, pá! Paz! Já pensou se fosse lá igual Atos, capítulo 5? Negócio, eu duvido, o negócio ia ser mais purificado assim, no nosso meio, né? Se fosse aquele juízo de Deus assim, vinha abrindo a terra, descendo um raio, né? A praga, a hemorroida pegando todo mundo. Tem essa praga lá em Samuel. Já pensou esse juízo de Deus? A gente ia ficar mais cauteloso, não ia? Ia sair pedindo perdão para todo mundo, aquela coisa toda, mas não é assim. Não é assim. Por um lado, lógico que é bom, porque também não ia sobrar nenhum de nós aqui. Eu tenho para mim isso, né? Não quero nem julgar vocês. Mas eu acho que eu não estaria aqui se fosse nesse critério. Mas aí, irmão, minha preocupação é essa. Mas minha preocupação verdadeira é essa. E a minha oração é essa. Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixa acostumar-me comigo mesmo, com a minha natureza. O pecado, irmão, ele tem um poder tão grande de nos enganar que se não for diariamente nós nos prostrarmos diante de Cristo, pedimos para que o Espírito Santo nos renove no entendimento, pedindo para que Deus nos restaure, pedindo para que Deus restitua muitas coisas que nós vamos perdendo ao longo do caminho. Quanto mais crente velho, pior. Quanto mais cargo na igreja, pior. Quanto mais responsabilidade, pior. Quanto mais conhecimento, pior. Se nós não subjugarmos tudo isso, porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, ele disse, eu quando combato, não combato como coisa incerta, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, não venha eu de alguma maneira ficar reprovado. Não é, irmão? O alerta então é que esse Cristo em nós seja tão presente que essa velha natureza seja subjugada pela natureza de Cristo, pelo poder do Evangelho, pelo próprio Jesus reinando em nosso coração, o Espírito Santo preenchendo a nossa alma. Jesus não fazia nada da sua própria vontade, ele fazia tudo aquilo que o Espírito Santo tinha ungido para fazer, nada além daquilo, irmão. Jesus cumpre cabalmente a sua missão, aquilo que o Espírito Santo o capacitou para fazer, ele fez, não é? E ele só fez o que fez por causa da unção do Espírito Santo. Jesus só andava, ele nasceu e foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Ele operou tudo que operou pelo poder do Espírito Santo. Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Tudo isso está escrito na Bíblia. É o Espírito Santo que faz tudo na vida do Jesus humano. Porque era o humano que estava ali na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. Vocês percebem? Então quem é Jesus para nós? Jesus é aquele que deve ser desejado, ser imitado. Eu preciso viver como ele, irmão, senão eu não sou seguidor de Cristo, senão eu não sou discípulo de Cristo, senão eu não sou cristão. Um cristão não pode ser chamado de cristão se ele não se parece com Cristo. E nós só somos chamados de cristão porque lá em Atos capítulo de número 11, verso 26, teve lá os nossos irmãos, eles viviam tão igualzinho, tão parecido com Jesus, que eles foram chamados de cristão, porque eles se pareciam com Cristo. Não é, irmão? Olha só,
Então não basta essa questão de tradição, não basta a questão de nome, não basta a questão de tudo isso que a gente vê. O que importa para nós é esse Jesus em nós. Então quem é Jesus? É o desejado. Quem é Jesus? É aquele a quem eu amo, adoro, vivo por Ele, para Ele, por meio dEle. Então nós vivemos em Cristo. É em Cristo que nós somos filhos de Deus. Quem é Jesus para nós? Jesus para nós é aquele que nos coloca na família de Deus, que nos adotou. É pela filiação de Jesus que a gente entra na família de Deus. É por Jesus que a gente é salvo e se mantém salvo, que é o que muitos esqueceram, né? Fui salvo por Jesus, tá bom, mas continua sendo salvo por Ele? Essa que é a pergunta a ser feita diariamente. E a questão aqui é diária. A questão aqui é todo dia. Irmãos, muitos têm se descuidado da sua vida, e a própria Bíblia vai dizer, muitos se descuidando perderam a salvação. Muitos negligenciando essa necessidade de estar todos os dias no diálogo com Jesus, falando com Jesus. Jesus é aquele, irmãos, que nos ofereceu a sua companhia por meio do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus é o nosso companheiro. Lembrei de um hino antigo que só, Arca de Noé. Divino companheiro no caminho. Lembra, irmã? Não é? Não, mas você já ouviu. Vai contar a história dos discípulos, né? De Emaús, né? Divino companheiro no caminho. Tua presença sinto logo ao transitar. Não vou cantar aqui porque senão você desvia de raiva, né? Então desafinar. Mas olha só, irmão, esse Jesus que parece que não é mais desejado na vida de muitos cristãos, que não é muito pregado nos púlpitos, que não é muito adorado no seio das reuniões evangélicas, pentecostais, gospel, histórica, reformada, protestante e tudo quanto é coisa título que a gente carrega aí. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão. Quem é Jesus para nós? Deve ser o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele a quem nós seguimos, e a gente vê onde ele pisou. Ele deixou a lapa, número 43 mais ou menos assim, de pegada, e a gente vai lá e pisa. 1 Pedro está escrito isso, quer dizer, não exatamente assim, não é? Às vezes disse, eu deixei um exemplo, as suas pisadas, né? Ficaram lá. Vamos ler o texto, irmãos? Para vocês não pensarem que eu estou meio inventando alguma coisa. Eu sugiro que vocês estudem, não é leiam não, estudem, porque pelo amor de Deus, são 8 capítulos, 1 e 2 Pedro, dá 8 capítulos, né? 5 de um e 3 do outro, não é? Não é isso? Pô, 2 livros de 8 capítulos não pode ser lido, isso é terrível, tem que ser estudado, versículo por versículo. Peguem lá um comentário bíblico, né? Vá atrás de alguma coisa assim boa, se não souber me pergunte, eu indico para você, mas estude, sabe por quê? Porque Pedro, 1 e 2 Pedro, vai falar da nova vida em Cristo, da nova natureza em Cristo, dessa regeneração, de uma vida madura, de uma vida onde Jesus ele é formado em nós, em todas as áreas da nossa vida. 1 e 2 Pedro vai falar, o tema é esse, nova vida em Cristo, regeneração. O tema das 2 cartas aborda isso, tá? Então a gente precisa estar estudando essas 2 cartas. Lógico, fora todo o resto da Bíblia, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 21. Eu vou ler desde o 18. Desde o 18. Eu tenho mais 3 minutos, eu vou gastar todos esses 3 minutos lendo Bíblia aqui para vocês. 1 Pedro capítulo 2, verso 18 até o 25. Pode ser, irmão? Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. A gente fala, Senhor, que bom, é Jesus? Não, está falando aqui ao Senhor humano. Olha só, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Eita, ainda se sujeitar ao mal. Irmão, esse negócio está meio complicado. Não é possível. É sim. Vamos aqui. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa? Se pecando sois bofeteados, sofreis. Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Não é o sofrimento agradável a Deus.
É a questão da fidelidade por conta da consciência de quem nós servimos e cremos. E isso é agradável a Deus, não é o sofrimento, tá, irmão? Não vamos interpretar errado o negócio aqui não. Porque para isso sois chamados. Para que nós somos chamados, irmãos? Porque tem crentes no meio da igreja e você não sei para que Deus me chamou. Está aqui, para sofrer. Ô irmão, não sei qual é a minha vocação, não sei qual é o meu dom, não sei para que Deus me chamou. Está escrito aqui. Quando alguém perguntar, já pegue logo Pedro aqui e dê nele. Porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então o exemplo de Jesus é esse, irmão, de renúncia, de morte. Não tem como, são chamados paradoxos da fé, né? As aparentes contradições da fé. É na morte que eu vivo, é na renúncia que eu sou, quando eu renuncio à minha velha natureza, é que eu sou livre, porque eu me escravizei a Cristo. Nós somos escravos de Cristo, e só é possível ser livre, verdadeiramente livre, se eu sou escravo de Cristo. João Ferreira de Almeida abrandou a palavra colocando servo, mas a palavra lá é doulos, que quer dizer escravo. Escravo está aí, então está melhor a tradução. Escravo, irmãos. E é o escravo daquele lá no Antigo Testamento da orelha furada, lembra? O escravo da orelha furada, quem era o escravo da orelha furada? Era o escravo que porque tinha uma lei que era o seguinte: se você servisse lá tantos anos, parece que era 7 anos, né? Na escravidão, você era autorizado pelo seu senhor, porque pagou a dívida, e aí você era livre, você era liberto. Mas se esse escravo reconhecesse que o seu senhor era tão justo, era tão bom para com ele, ele voluntariamente, mesmo tendo a condição de não servi-lo mais, ele voluntariamente ia até na umbral da porta, um outro pegava oh meu Deus, não era um prego, mais ou menos um prego, tá? Tem lá um negócio, eu esqueci, mas um prego, colocava aqui e furava a orelha dele, ele colocava um brinco. E esse escravo, então, era reconhecido que era o escravo que voluntariamente ele se doou para aquele senhor, porque eu amava muito aquele senhor. Então nós temos que ser esse escravo que somos da orelha furada, ou seja, que voluntariamente serve. Então nós, só na escravidão a Cristo é que nós somos de fato livres. Não é esse paradoxo da fé? Só na nossa morte é que a gente vai gerar vida, porque Jesus diz que se a semente de trigo cair na terra e não morrer, fica sozinha, não dá fruto. Mas se morrer, aí dá muito fruto. Então só na nossa morte que nós temos vida, né? Eu tenho inclusive uma liçãozinha de escola dominical escrita, que é essa morte que gera vida. Depois eu vou vender para vocês. Escola dominical aí, ó. Revista Escola Dominical, tá? O André. Tem que fazer a propaganda, senão... Porque para isso sois chamados, pois Cristo também padeceu por nós, deixamos o exemplo para que sigáis suas pisadas. Verso 22, vocês estão acompanhando, irmãos? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Então é esse exemplo que ele deu, não merecendo nada, não fez nada para aquilo. E nós sabemos que nós fazemos tanta coisa e merecemos tantas outras coisas, né? E não queremos nos sujeitar. É orgulho puro. A gente não quer sofrer as consequências dos nossos pecados. Só que Jesus, não tendo pecado nenhum, ele se entregou às consequências do ser humano, estava pagando aquilo que não era sua dívida. Então ele fez isso. Irmãos, pegaram uma vez Jesus, aliás, Jesus pegou seus discípulos e disse assim, porque ele disse assim: eu vou sofrer na mão dos pecadores, dos príncipes, de todo mundo aí, do sacerdote, do povão todo, vou sofrer. Aí o discípulo falou: não, mestre, isso aí não faço isso não, que é isso? Não, eu vou sofrer. Assim como fizeram comigo, vão fazer com vocês também. Vocês acham que são melhor do que eu? Porque se o madeiro verde faz isso, imagina o seco. Nós somos o seco, tá? Madeiro seco. Se ele padeceu, imagina a gente. Se Jesus sofreu. Então eu não sei que cargas d'água que está na cabeça de muito cristão, que o sofrimento ele não é uma realidade, uma naturalidade para ele que serve a Deus. É natural, é esperado, não tem surpresa, irmão. A perseguição, a dificuldade, a hostilidade das pessoas, a hostilidade de falsos irmãos, inclusive, isso tudo é natural, eu não me espanto com nada. Não me espanto, eu me espanto quando o negócio está indo bem. Fico desconfiado, muito desconfiado, quando tem muita gente me apoiando, muita gente, né? Ô, irmão, estou orando por você. Quando os negócios vão dando certo.
consigo pagar as contas do mês. Eu falo, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Tem alguma coisa estranha no ar. Fico espantado, meu. Por exemplo, cheguei aqui hoje e fiquei, vocês não perceberam, mas eu estava espantado. Espantado no meio do caminho, não fui assaltado, não teve bala perdida, não deu AVC, não caí duro, porque isso seria natural. Na condição. E ainda já tinha gente aqui. Aleluia! Né? Estou espantado, porque os negócios estão dando certo, irmão. Porque quando vai dando errado, para mim é esperado. Tá certo? Quem diz isso é Pedro, no capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Que se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Eu não esperava que isso acontecesse comigo. Como não? Quem é tu? Não é seguidor de Jesus? O sofrimento é uma realidade, irmão. A teologia do sofrimento está sendo esquecida na proclamação do Evangelho. Jesus disse, não, quem quiser me seguir vai ter que primeiro renunciar sua própria vida, negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz. Só depois disso é possível, só depois de renúncia e sofrimento, irmãos. É possível seguir a Cristo. As pessoas querem seguir a Cristo sem renúncia e sem sofrimento. Isso é impossível. Não dá, não combina. Evangelho é a mesma coisa do que sofrimento, padecer, luta, coisa travada contra quem? O mundo, o Satanás e a nossa velha natureza. São três inimigos que não dá trégua, é diário, irmão. A gente não sucumbe porque a nossa alma está descansada em Deus, porque em Jesus nós temos paz, porque o Espírito vai nos revigorando nisso, não é? O Espírito Santo vai nos impulsionando, vai nos dando poder, a esperança, a graça, e a gente caminha, mas é uma luta que a gente não tem noção de onde vem às vezes a pancada, irmão. Se é do Satanás, se é da nossa velha natureza brotando, se é a aprovação de Deus para purificar a gente, que Deus faz isso também, e Jesus passou tudo isso aí, não é? Então a teologia do sofrimento, é isso aí. Romanos capítulo de número 8. Versículo de número 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará também com ele todas essas coisas? Olha só, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Se Deus justifica, é porque tem gente acusando. Quando o texto diz assim, quem tentará acusação, não é que não tem, é que nós somos justificados diante da acusação. Então tem acusação, tem afronta, tem oposição, não tem? Então quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus que ele justifica. Quem, pois, os condenará? Se foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Porque nem a fome, nem a espada, nem a nudez poderá nos separar do amor de Cristo. Nós somos levados como ovelha todos os dias para o matadouro, irmãos. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, diz o texto bíblico. Mas vocês percebem o âmbito de hostilidade, de provação, de luta, irmão, de inferno contra nós, de seres angelicais caídos, que nós chamamos de demônio, que vem contra a nossa vida, de um monte de angústia? Então isso faz parte do Evangelho. Quando a gente percebe isso, então quando vai bem, louvado seja Deus. Quando está ruim, a gente fala, opa, glória a Deus, que a gente está no caminho certo da questão de sofrendo, continuando os sofrimentos que Cristo, e Paulo disse isso. Então a gente não se espanta. Mas hoje o sofrimento tem sido um espanto. E não deve ser assim. Quem é Jesus para nós? Esse que morreu de uma forma trágica, crucificado, embora levou os nossos pecados, mas não teve jeito ainda, porque tem um processo de restauração da humanidade, não é? E ser semelhante a Ele no sentido pleno é só no céu, mesmo, só no céu. Lá a gente é transformado para ir para outro lugar, para a gente desfrutar então a eternidade. Tem alguma pergunta fácil e rápida a respeito do que a gente está falando até aqui? Não? Podemos ir para o nosso intervalo? Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Amados, eu quero